Depois a gente vai contar mais uma vez com a presença da doutora Fábia Lisboa, que dá aquela excelente aula, né, como foi a última, né, muito boa. E espero que tenha a participação de todo mundo de novo, como teve na outra, né, todo mundo faça perguntas, né. E ela hoje vai falar sobre a prevenção combinada e o cuidado às pessoas vivendo com HIV em Niterói. Tá? Então, chama a doutora Fábia para começar. Obrigada, Zé. Boa tarde, gente. Não sei se estava todo mundo aqui em junho, né, da outra vez, aí vou só me apresentar de novo, então, para quem não estava. Eu sou Fábia, da assessoria de ST/AIDS e hepatites virais aqui do município de Niterói. E aquele dia a gente conversou um pouco mais sobre as ISTs, de modo geral, protocolo, aquele fluxograma, e a gente tirou para hoje fazer um recorte em relação ao HIV/AIDS. Não vai ser nesse tempinho que a gente tem à tarde que vai dar para aprofundar tudo, né? O que está relacionado ao HIV/AIDS. Então, você enxuta, e até para não só vocês entenderem como é que é a rede aqui no município, mas um pouco do que tem em protocolo, que vocês podem vir a fazer isso em alguma atuação dentro da atenção básica em algum município, né? Cada vez mais a gente tem hoje os serviços de atenção primária à saúde fazendo esse cuidado também, não compartilhado no sentido de se preocupar com o usuário ou a usuária, mas de fazer, de fato, o tratamento inicial, o tratamento do HIV e o segmento dessas pessoas. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar. Eu coloquei antes a prevenção combinada, como a gente conversou um pouco sobre isso no mês passado, eu não vou... Obrigada, Zé. Eu não vou me apegar tanto nisso, mas a gente vai ao longo da conversa. Então, só para reforçar que, dentro dessa lógica de prevenção combinada, na atenção básica, esse lugar mais específico que a gente está falando, da onde vocês estão, na atenção primária à saúde, a gente tem que ter essa preocupação, e aqui um pouco do que acontece no município, em relação a ter o insumo de prevenção para oferecer, para conversar. E aí já até falo com vocês assim, de forma muito concreta, gente. Hoje, quando você está lá no consultório, pergunto para vocês, consultório onde cada um de vocês tem feito o atendimento, tem preservativo masculino, feminino, gel lá na sala, de fato, que vocês podem pegar e já oferecer? Na sala. Então, tem algumas pessoas sim, outras falaram que não. Então, por que é tão importante que tenha? E onde não tem, gente, fala com quem é responsável na unidade para ter. Pode colocar uma cesta, uma caixinha. Isso. Então, eu vou contar para vocês por que eu estou falando isso. A situação que aconteceu. A gente, enquanto política pública, em dado momento, tinha que ter cadastro no livro, na farmácia, passar por grupo, era preservativo só masculino, só podia levar 8 preservativos por mês. Isso já foi assim, enquanto política pública. Isso mudou com um documento do Ministério da Saúde, falando para que a gente acabasse com as barreiras de acesso e pudesse disponibilizar em dispensadores, cesta, caixa. Isso não implica que a gente não tenha que discutir, conversar, orientar, mas a pessoa que ela já está orientada, ela poderia chegar lá e retirar o insumo. E isso para mais, que a gente não está fazendo, colocar para fora da unidade. Extramuro é você descobrir, por exemplo, a barraquinha de cachorro-quente que tem lá na praça, no território onde você trabalha, e poder negociar com a dona Roberta, que é a dona da barraquinha, para colocar preservativo lá e o pessoal poder acessar. Então, a gente está assim, devendo um pouco ampliar isso nos nossos territórios. Mas, nas unidades, isso está dessa forma, como você falou. Tem dispensador, está lá na porta da unidade, beleza. Aí chegou uma pessoa no serviço. Por isso que eu comentei que eu ia comentar com você o que aconteceu. A pessoa chegou no serviço e pediu para o enfermeiro, chamou num canto, na área externa, não no consultório, se podia pegar o preservativo para ele. Aí o enfermeiro falou assim, não, mas você pode pegar, tem no dispensador, fica à vontade. E aí foi uma situação contrária, dele se sentir envergonhado de pegar num ambiente coletivo onde tinham outras pessoas no serviço. E aí pediu para o enfermeiro de fato, o enfermeiro voltou lá com ele no consultório e aí entregou para ele dentro da sala. Então, isso deixa para a gente assim, marcado que a gente precisa ter tanto no espaço externo, coletivo, público, como a gente precisa ter no nosso espaço privativo e oferecer, ou se a pessoa olhar e fala, né, posso pegar, doutora?
fica à vontade, pode pegar, tá bom? Então, a oferta desses insumos, inclusive, se for necessário orientar e explicar o preservativo feminino, que a gente tem procurado não usar a terminologia por gênero. Então, a gente fala que é o preservativo interno. Tem pessoas que podem ter dúvidas, não saber como. Então, não é só uma oferta, mas é também uma orientação, uma discussão sobre isso. A oferta e execução dos testes rápidos em todas as unidades da rede básica, é o que se espera. Notificação de casos das ISTs, esse cuidado compartilhado das pessoas vivendo com HIV, e que hoje, no nosso município, não é, de fato, com os profissionais realizando o tratamento direto e cuidando, mas é encaminhando para o serviço especializado, mas acompanhando, monitorando, sabendo como as coisas estão. Aí vamos abrir um outro parênteses aqui em função de outra situação que aconteceu, por exemplo, a gente está vivendo agora recentemente. Para o Ministério da Saúde, aquilo que está bonito por escrito, quando eu descentralizo o atendimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS para o cuidado de vocês, profissionais que estão na atenção primária, eu precisaria garantir o matriciamento. Essa era a proposta do Ministério da Saúde, lá atrás. Mas, na prática, não é isso às vezes que acontece. Está na atenção primária, quando você não consegue mais dar conta, o que você faz? Encaminha, como encaminha para o cardiologista, para o endócrino, você vai encaminhar para o infectologista. Mas a proposta seria fazer um matriciamento. E, principalmente, quando a gente se depara com aquelas situações de maior vulnerabilidade. Então, olha, a gente está numa situação, uma gestante adolescente, eu acho que eu cheguei a citar mais ou menos por alto em junho, né, na nossa conversa de junho, com muita dificuldade da equipe da saúde da família conseguir a adesão dela, tanto ao pré-natal quanto ao cuidado ao HIV. E, por ser gestante, a gente precisa correr para que a carga viral fique indetectável e não corra o risco de transmitir para o bebê. Ela foi a uma consulta com a especialista, no serviço especializado, e depois a equipe não estava conseguindo mais. E, gente, não era um problema de agendar. São aquelas nossas limitações, às vezes, que não é por falta de recurso nem dificuldade, né, barreira de acesso. Então, não conseguiu que ela chegasse mais vezes lá. Como é que está se dando o cuidado dela? Que o bebê dela nasce agora em julho. Está se dando a partir do cuidado da equipe da unidade da saúde da família, médico, enfermeiro, que está conseguindo acompanhar um pouco esse pré-natal, que está muito difícil, em contato com o serviço especializado, médico e enfermeiro também. O motoboy vai lá, pega o medicamento para ela, leva, a equipe conversa e faz aquele olhar mais de perto para ver se ela está tomando a medicação ou não. Então, de alguma forma, pela pressão externa, pelas nossas necessidades, a gente tem feito algumas situações assim articuladas entre a equipe da atenção primária e a equipe do serviço especializado. Mas ainda não é algo formal como política pública do município. Então, hoje, se vocês identificam uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, vocês encaminham para o serviço especializado. Encaminhamento, então, responsável para os serviços especializados, abordagem às ISTs de modo geral, pré-natal para a gente trabalhar a prevenção da transmissão vertical, as imunizações, que a gente também pode fazer na atenção básica, e a orientação para a PEP e para a PrEP, para que a pessoa chegue ao serviço, porque também não está descentralizado. Só voltar no encaminhamento responsável para vocês entenderem do que a gente está falando. Semana passada, conversando com uma enfermeira de uma unidade de saúde da família, tinha uma gestante que descobriu HIV quando descobriu a gravidez, fez os exames, HIV deu positivo. E aí teve uma resistência inicial para que ela retornasse ao serviço, porque precisava tratar sífilis também, que foi positivo, para além da questão do HIV. E aí, quando ela falou para mim, olha, ela está marcada segunda-feira, essa segunda dessa semana, para o serviço especializado. Que bom. Aí eu fiz contato, a gente estava discutindo um caso com a equipe desse serviço, da policlínica, e com a enfermeira, falei, que eles estão com uma dificuldade com o médico, né? Eu falei para ela, tem uma gestante nova para a semana que vem, para segunda-feira. Aí ela falou comigo assim, mas para segunda-feira? Quem marcou? A gente não está sabendo, a equipe não sabia. Aí ela falou, Fábio, eu nem estou aqui segunda-feira, eu estou na terça. Falei, não, então vamos resolver isso. Entrei em contato com a enfermeira da saúde da família e fui perguntar, mas estava agendado? Como é que foi esse agendamento? E não foi feito aquilo que é o que a gente pede, que é
encaminhamento responsável entre em contato para dizer para a pessoa que dia ela vai, com quem, que horário. Então, ela fez aquilo que a gente pede para não fazer, peço a vocês, que é pegar uma ficha de encaminhamento de referência, entregou na mão da moça, da gestante, que já tinha uma vulnerabilidade importante, estava com uma dificuldade de adesão, de aceitação do diagnóstico, e pediu que, segundo ela, fosse na unidade procurasse a enfermeira do serviço de HIV. Então, a enfermeira nem ia estar lá. Então, a gente fez toda uma conversa para que ela fosse ontem, terça-feira, que aí sim a equipe podia acolher e garantir esse atendimento, como foi feito. Tá bom? Então, a gente precisa se preocupar da forma como a gente também encaminha. Essa é uma forma gráfica daquilo que eu coloquei chamado prevenção combinada, em partes como se fosse numa chamada mandala da prevenção combinada. Então, a gente tem aqui a profilaxia pós-exposição, a PEP, a PrEP, a profilaxia pré-exposição, prevenir novos casos que venham por transmissão vertical, novos casos de HIV, que pode ser 0, né, gente? Mas eu falei para vocês em junho que a gente teve 3 que nasceram ano passado com HIV. Eu não lembro se eu falei para vocês, senão eu vou falar agora. Então, a gente teve, infelizmente, 3 nascimentos, crianças que nasceram no ano passado, 2023, e que houve transmissão vertical do HIV. Os fatores, a gente poderia levar à tarde discutindo esses 3 casos para a gente ver o que aconteceu, quais as vulnerabilidades envolvidas. Mas foram, vamos dizer, 3 novos casos de infecção pelo HIV, e que a via foi a transmissão vertical. Então, a gente precisa focar aqui também para tentar que não haja novos casos, que a gente tem medidas a serem tomadas. Fazer a vacinação para hepatite B e para HPV, trabalhar a redução de danos, né? Nossos pacientes que fazem uso de álcool e outras drogas, como é que a gente pensa também em reduzir danos e em cuidar em relação às ISTs? Diagnosticar e tratar as pessoas com IST e hepatites virais, usar preservativos lubrificantes, tratar todas as pessoas com HIV/AIDS e fazer a testagem regular para HIV e para as outras ISTs. Então, nessa roda, a gente já entendeu que quem faz a escolha é a pessoa, não somos nós que escolhemos por ela. Certo? Vamos começar, então, aqui. A gente vai começar com esse caso só para aquecer, e aí o quadrinho que está aí com vocês é para substituir a maquininha quando a gente vai nos congressos, que a gente marca a nossa alternativa. Então, eu vou dar depois 3 alternativas para ver qual vocês escolhem, tá bom? Pensa que vocês poderiam estar atendendo essa pessoa lá na unidade. Maria Vitória é uma trabalhadora do sexo e há 3 meses fez um programa sem preservativo, pois o cliente lhe ofereceu o dobro do valor para não usar camisinha. Ela trabalha em uma boate à noite e não conseguiu procurar o serviço de saúde imediatamente, pois, como em geral precisa beber muito para acompanhar os clientes, tem dificuldade para acordar cedo para pegar ficha na unidade de saúde. Hoje, procurou o serviço e pediu para realizar o teste de HIV. Na recepção, ela se sentiu constrangida pelos olhares de algumas pessoas devido à forma como ela estava vestida. O técnico administrativo avisou que a agenda do dia seria somente para o atendimento de pessoas com pressão alta, mas que marcaria uma consulta para dali a 15 dias para que ela realizasse os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. E ela não compareceu a essa consulta agendada para 15 dias. Então, vamos ver o que vocês marcariam aqui. Letra A, B ou C? Letra A. Lá na unidade de vocês, tá? A Maria seria encaminhada pelo técnico administrativo para uma escuta inicial com o agente comunitário da área de referência, que incluiria a paciente na planilha da equipe para avaliação do enfermeiro, havendo vagas de demanda espontânea na agenda. Após acolhimento e discussão dos riscos relacionados às práticas sexuais ao trabalho da Maria, seriam realizados os testes e disponibilizados preservativos. Isso ou algo parecido, tá? Letra B. Maria seria informada sobre a impossibilidade de realização de teste rápido naquela hora da manhã, pois as agendas do médico e do enfermeiro da área estavam cheias, mas teria a consulta marcada para realizar o teste em 15 dias. E letra C, sua unidade não realiza teste rápido e a Maria teria que realizar testagens no CTA, no Centro de Testagem e Aconselhamento. Vocês puderem escolher a letra, colocar no quadrinho de vocês.
se a letra A não foi exatamente isso que acontece lá na unidade, mas que alguma coisa que seria o parecido, tá bom? Colocaram? Vamos ver então as respostas, podem virar. A. Ela está marcando a dela? A maioria, que o pessoal que marcou letra A. Então, assim, como vocês estão numa unidade de saúde aqui no município, para a gente é importante saber que vocês não estão escolhendo, por exemplo, a letra C. Ufa! Todas as unidades precisam ter teste rápido. Também não foi o caso de marcar a letra B. Tomara, hein, gente? Vou acreditar. E a maioria marcou a letra A. Então, assim, uma coisa a gente pode entender claramente pelo caso da Maria. Marcaram uma consulta para ela com 15 dias. Ela não compareceu. Vocês já devem ter se deparado com situações semelhantes, e em relação às ESTs, isso é muito comum. Aquele é o momento. A pessoa tomou coragem, às vezes, ou foi uma brecha no tempo que ela tem na agenda dela de trabalho, independente de qual seja esse trabalho. Né? A Maria é uma pessoa que faz trabalho sexual, independente disso, foi aquele dia que ela conseguiu. Então, a gente pode perder oportunidade aqui importante. Vamos pensar junto aqui umas outras coisas. O que aconteceu, então, depois, num outro momento? O técnico de enfermagem disponível na unidade realizou os testes rápidos sob supervisão da enfermeira e teve teste rápido positivo para sífilis. Verificou a caderneta de vacinação e não tinha histórico de vacinação para hepatite B. Então, na letra A, sobre a conduta diante do teste rápido para sífilis, a gente não vai marcar alternativa, mas vou perguntar para vocês se vocês iniciariam ou não o tratamento para ela, ou depende, aí depende de quê? Quem poderia falar? Eu esqueci teu nome. Carol. Então, Carol falou que ela iria pedir o VDRL e iria iniciar a primeira dose de penicilina benzatina. Alguém discorda da Carol? Faria diferente? Ou faria algum questionamento ou outro? Quer lembrar de alguma coisa? Isso é importante, né? Tá. Aqui é só para a gente pensar, então não está falando nada sobre sintomas, mas a gente, claro, né, iria tentar entender, tem sintoma, não tem sintoma. Contar uma situação para vocês. Uma vez o pessoal do consultório na rua fez contato comigo, né, a base deles era aqui do outro lado, o prédio, quase em frente ao nosso prédio. E aí a médica estava de férias, e a pessoa tinha aparecido, tinha chegado, era uma profissional do sexo também, com umas lesões em tronco, e falando assim para eles: a minha sífilis está ativa, eu vim aqui para tratar. Ela chegou e falou isso. Por que ela falou isso, gente? Porque ela conhece sífilis. Né? Ela já teve e não precisa, a gente não precisa pensar na nossa cabecinha, né? Nosso cuidado, onde é que mora o nosso preconceito, e como eu falo de infecção sexualmente transmissível, eu vou lembrar vocês todo momento disso. Não precisa ser uma pessoa porque é trabalhadora do sexo e conhece sífilis. Poderia ser qualquer outra pessoa, poderia ser uma pessoa que trata diabetes há 10 anos, e ela vai conhecer muito de diabetes, porque ela lê sobre aquilo, ela pesquisa sobre aquilo. Então, ela chegou falando porque ela tinha tido caso anterior, já tinha tratado. Como a médica estava de férias, eles ficaram preocupados, em dúvida, falaram comigo. Quando eu olhei a foto, parecia mancha de urticária, placa de urticária. E disse que ela estava coçando. E a gente, às vezes, pensa assim: sífilis secundária, lesão de sífilis secundária, mancha, essa coisa. Não coça. Né? Que a gente guarda o que está escrito no livro e fica com essa ideia geral. A gente sabe que não é matemático, né? E as pessoas adoecem de forma diferente. Aí a gente combinou, no dia seguinte, ela iria voltar ao serviço, e aí eu fui lá para fazer o atendimento presencial. Quando eu cheguei, não tinha mais aquele jeito de placa de urticária, porque naquele dia anterior parecia, porque ela tinha, de fato, sentido a coceira. Pode acontecer, né? A gente tem ali o treponema presente, então ela coçou. No outro dia não estava assim. Estava com cara daquilo que a gente vê se entrar no Google agora. Aquelas manchinhas menores, vermelha, amarronzada.
E tinha exposição, história de exposição importante. O teste rápido foi feito, mas não precisaria nem ser feito, porque ela tinha uma história comprovada de sífilis passada, que aí é porque conversa com essa situação que a Carol comentou ali agora, né? Mas, clinicamente, pela clínica e pela história, a gente está autorizado a começar a tratá-la também. E se fosse sífilis secundária, lembra que a gente conversou no mês passado, o tratamento dose única, 2.400.000, então a gente fez 2.400.000 para ela. E coletamos o VDRL. E aí o VDRL dela, da mesma semana, a gente pediu para agilizar, 2 dias depois, o resultado, 1 para 128. Então, de fato, ela estava com a sífilis ativa que ela conhecia. Estava certa. E a gente não perdeu a oportunidade. Né? Se eu tivesse falado assim, não, mas como é que você sabe que isso é sífilis? Vamos esperar chegar o seu VDRL. E a gente não tivesse atuado, né? Às vezes a gente perde a oportunidade, a pessoa não voltaria depois. Foi, então, assim, pensar para esse caso aqui, isso é muito importante, como a Carol falou, vamos saber, né? Já teve, nunca teve. Se ela nunca teve, a gente vai começar, de fato, o tratamento, pede o VDRL dela. Agora, se ela disser, já tive, e, de repente, até no prontuário tem mesmo registrado, comprovado que ela já teve, já tratou. Aí, sim, seria importante a gente esperar o VDRL, a não ser que ela tivesse clínica. Ou cancro, lesão de fase primária, ou quadro de fase secundária. Aí a gente também já fazia o tratamento, né? Dose única. Em relação à vacinação para hepatite B, ela não tinha histórico de vacinação. O teste rápido dela, aqui não está escrito, mas vamos imaginar, deu negativo. Então, a gente está com uma pessoa que não tem HBsAg, porque o teste rápido é HBsAg, é antígeno, e não tem histórico de vacinação. Todo mundo vai vacinar? Então, a gente olha para isso também com cuidado. E a prevenção combinada, hein? A gente vendo aquela roda, ela está fazendo vacina, ela fez testagem. O que vocês poderiam pensar para a Maria? Carol falou pé ou pré? PrEP, tá. Também bom, né? Pensar em planejamento reprodutivo. O preservativo, a gente viu pela história da Maria, que ela, às vezes, faz programa sem por conta de receber mais. Então, por mais que a gente tenha que falar sobre isso, preservativo interno, externo, gel lubrificante, mas a PrEP poderia ser uma estratégia. Vai ser... Nada. A PrEP, não estou dizendo aqui como algo que a gente vai dizer, tome PrEP, mas para a gente poder conversar com ela sobre isso, porque ela pode nunca ter ouvido falar na vida dela sobre o que é PrEP. E, de fato, ela pode se beneficiar muito, né, e não vir a se infectar pelo HIV, mesmo se ela continuar tendo esse tipo de exposição, porque é o trabalho que, nesse momento, ela está fazendo na vida dela. Né? Eu tenho uma dúvida sobre se um paciente chega para a gente, paciente sem, só que teve relação sem camisinha e esporadicamente, chega e pede a PrEP. A gente tem que informar e conversar sobre, ou seria mais adequado já conversar só porque ele está pedindo? Então, olha que interessante que ela está falando para a gente. É nesse sentido da pessoa estar demandando, né, algo. Então, a gente vai conversar, sim, sempre. Né? É super importante, no contexto que a gente está falando, conhecer um pouco da pessoa, de práticas, se ela se sente em vulnerabilidade. O fato dela chegar pedindo PrEP, possivelmente ela já ouviu falar sobre, ela pode estar se percebendo em vulnerabilidade, em risco. Então, vamos ouvir um pouco, ver se ela entende o que é PrEP, porque a gente está falando de uma forma de prevenção medicamentosa, não é isso? Da mesma forma, se a gente pensar em prevenção da gestação, né, uma coisa que a gente estuda sempre, o anticoncepcional oral diário. Vai funcionar? Vai funcionar, mas tudo vai funcionar de acordo com a adesão. E aí, quando você tem que tomar remédio todo dia, né, então pensar a PrEP nesse sentido. A gente está falando de uso de medicamento. Embora tenha a PrEP sob demanda,
Mas o geral, que a maioria está fazendo, é essa PrEP que toma o comprimido todos os dias. Então, a gente tem, inclusive, a informação também para poder passar para a pessoa sobre quantos comprimidos, se ela ficar sem tomar de PrEP numa semana, isso ainda mantém ela protegida. Tem questões técnicas importantes para a gente estudar sobre PrEP e poder fazer uma melhor orientação. Mas ela poderia, sim, a partir dessa nossa compreensão inicial, excluirmos, né? O pessoal às vezes tem preocupação do ponto de vista clínico. O que a gente vai excluir? Doença renal grave, fratura espontânea, do ponto de vista clínico. E aí sim ela poderia passar a fazer uso da PrEP como uma escolha dela, né, que ela está colocando aí na roda da prevenção para o contexto dela. Tá? Só vou passar para trás. Uhum. Eu acho que isso acaba dificultando um pouco em relação aos pacientes, né? Porque, pelo menos os que eu atendo, eles não têm muito conhecimento disso. Eu acho que é pouco divulgado, né? E aí, eu queria saber se a orientação é mandar o paciente ir na policlínica por conta própria, ou se ele teria que ir no posto, a gente fazer algum encaminhamento. Porque eu vejo isso, que às vezes o paciente, ele fica muito desassistido nesse sentido, sabe? Não, foi bom você falar, até por uma situação assim, olha, primeiro dizer para vocês que, como recomendação do Ministério da Saúde hoje, a PEP e a PrEP pode estar descentralizada para atenção básica. Mas a gente precisa estar, né, capacitado, preparado e com uma organização até de logística também. Por que eu digo isso? Alguns de vocês aqui estão em unidades de saúde da família, não é isso? Não tem farmacêutico na unidade da saúde da família aqui. E a gente ainda não tem nem regionalmente, não é isso? A gente... Agora, no nosso, né, tem um NASF. Já tem? Só que não são todos, pelo que eu entendi. E eles também falam uma vez na semana só. Mas já tem, então, no NASF, multi, já tem. Tá. Porque, a princípio, a gente só tinha uma RT farmacêutica para a saúde da família. E aí esse processo está começando para que todos os grupos regionais tenham, certo? Mas por que eu estou dizendo isso? A gente está na nossa pauta e a gente espera que seja esse ano ainda a gente descentralizar a PEP e PrEP para a atenção básica, de modo geral. E justamente para isso que você falou, a gente dá a oportunidade mais rápida, mais direta. Porque hoje... Às vezes a pessoa não chega à policlínica, ao serviço especializado. Está pouco divulgado? Tá. Mas aí isso, gente, coloca no colo de vocês também. Cada um de nós, né, profissionais, nós somos esse agente de divulgação, de multiplicação. Então, eu não tenho para oferecer lá no meu serviço, na minha unidade, mas eu sei onde tem. Eu sei o que é PrEP, eu identifiquei que alguém poderia se beneficiar da PrEP e eu falo sobre isso. Então, eu tenho dito muito isso aqui. Não adianta só a gente dizer que não tem no nosso serviço, mas se eu tenho como garantir a oferta no município, vocês precisam saber o que é e como encaminhar e para onde ir. A pessoa pode ir diretamente? Pode, que foi a pergunta que ela fez. Ela pode procurar a policlínica, não precisaria ser encaminhada por vocês. Vocês podem fazer essa ponte também. Ah, então você quer ir para a PrEP? Vamos facilitar aqui. Eu vou entrar em contato com a policlínica, a pessoa de referência, que é mais perto da nossa região aqui, e vou marcar já direto certinho para você. Mas se a pessoa for até lá buscando PrEP, não tem problema. Ela vai ser acolhida também. Já vou te devolver, só para falar do medicamento. Qual uma questão do medicamento, gente? Hoje, se você está capacitado e fizer um atendimento relacionado a PEP e PrEP, você vai preencher o formulário específico, fazer a prescrição, mas a pessoa, de qualquer forma, ela vai ter que se deslocar para ela retirar o medicamento em um dos locais que a gente chama UDM. É a Unidade Dispensadora de Medicamentos Antirretrovirais, que fica nos serviços especializados. Se for dessa forma, pode já ser menos uma barreira, mas para deslocamento a pessoa tem que ter condições de ir até um outro serviço tirar o medicamento. Então, a gente está costurando isso, pensando nessa logística, para ver, por exemplo, se a gente deixa kits em todas as unidades da atenção básica, ou se não tiver lá, mas você tem o teu farmacêutico de referência para você pedir, e aí o motoboy, por exemplo, levar o medicamento até lá, e aí a gente realmente favorecer esse acesso, porque aí você tem, inclusive, o medicamento, o antirretroviral, PEP e PrEP. Então, é isso que a gente está construindo, organizando, para conseguir
chamar para uma capacitação e vocês poderem fazer essa condução de PEP e PrEP. Tá. Não, é porque eu acho que seria ótimo, porque, por exemplo, eu fiz consultório. Só que aí a gente não tem uma devolutiva, entendeu? Se o paciente realmente foi lá, se o paciente foi na policlínica, ou se ele foi na emergência, quem atendeu ele, entendeu? Fica muito solto, vamos dizer assim. Se tivesse esse fluxo, eu acho que seria muito melhor, né? Até para, assim, todo mundo pode divulgar, né? Mesmo não tendo esse fluxo, só que eu acho que para adesão do paciente seria muito mais fácil, né? Vamos chegar lá, tá? Mas assim, não deixa de ter esse olhar de divulgar, de encaminhar, de orientar, de acompanhar. Se você, por exemplo, marcou para uma pessoa da policlínica da tua área, para PrEP, depois você saber se ela foi, se ela não foi, como é que está, né? Também acompanhar, tá? Mas vai chegar lá. Esse ano, eu espero, ainda esse ano, 2024. Carol quer falar, né? Daqui a pouco eu te passo para... Não, era só uma dúvida voltando ao que você falou. Quando eu aprendi sobre isso, eu achei que a PrEP era exclusiva para a população prioritária, aquele grupo que a gente sabe, trabalhadores do sexo, pessoas LGBT, pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu não sabia que, tipo assim, essa é a minha pergunta. Uma pessoa que identifica e que é, tipo, uma pessoa que não é profissional de saúde, que não é profissional de sexo, não sei o quê, se ela pode tomar a PrEP, se ela tem direito a isso, mesmo não estando nesse grupo dito como mais risco, porque a gente sabe que isso também é meio relativo, Isso. né? Então, é bom você perguntar, porque a gente já reforça, né, a resposta. O protocolo de PrEP do Brasil é do ano de 2017. E, naquela época, eram grupos elegíveis, a forma como estava no protocolo. E isso, então, muda, mais recente agora. Então, a ideia, Carol, é pensar assim, PrEP para quem precisa e deseja. Né? A gente está falando de uma forma de prevenção que é medicamentosa, e aí cada um conseguir avaliar e gerenciar o seu risco e tomar a decisão. Tá? Então, pessoas que ficavam de fora e que tinham riscos importantes, hoje elas já podem fazer uso da PrEP também. Fica a critério da pessoa, né? Isso. Vamos pensar sempre, a gente compara, eu acho que ajuda a gente pensar o direito reprodutivo. Né, da forma como as pessoas fazem as escolhas, considerando o contexto da vida. É disso que a gente está falando para o HIV e para as ISTs também. Tá bom? E se a gente perde tempo, às vezes a gente fica assim, não, mas pode esperar um mês, né? Vamos marcar para daqui a um mês. Gente, o que a gente percebe é que, às vezes, esse um mês que a pessoa foi, queria PrEP, porque ela estava se percebendo em risco, é que quando ela volta nesse um mês, ela se infectou. Então, são situações muito diferentes que a gente tem. E a gente precisa estar atento nessa escuta quando alguém procura, porque está se percebendo em risco de fato. Eu esqueci o nome dela. Você ia falar? Não? Quer falar não? Já. Então, tá bom. Já resolveu. Então, tá bom. Então, assim, na prevenção combinada, a gente viu que tem muita coisa para fazer. No caso da Maria, não seria o fato da gente oferecer PEP para ela, né? A profilaxia pós-exposição. Porque ela está falando de uma situação que aconteceu há 3 meses atrás, de um programa que ela fez no uso preservativo. Então, vamos lembrar, né? A PEP, essa profilaxia de emergência, quantas horas após o evento que a pessoa poderia buscar? 72, né? Então, se a Maria chegasse para você no dia seguinte, com 24 horas, 28 horas, a gente poderia não só fazer o teste dela, falar de preservativo, mas a gente poderia fazer a oferta da PEP. Aí vai, como você falou, né? Você não tem para oferecer, para já resolver lá. Mas a gente vai buscar onde tem, explicar para ela a importância dessa forma dela se prevenir, como se fosse a anticoncepção de emergência. Aí a gente compara para a pessoa entender que nem todos, de fato, conhecem, né, essa história de PEP e PrEP. Não, o que eu estava falando é porque não só profissionais do sexo, nós profissionais da saúde também estamos, né, expostos, porque pode haver corte, essas coisas, também tem que ir para a policlínica. Né? Para a PEP, né? Para a profilaxia. Isso. Então, teve Poderia. Eu vou contar para vocês assim, a gente tentou fazer esse movimento há uns anos atrás, antes da pandemia. E eu costumo falar que o método que a gente usou não foi o melhor para fazer tentativa dessa descentralização da PEP.
Então, não emplacou. Mas agora, mais do que nunca, assim, é necessário que a gente amplie isso. E eu costumo dizer exatamente que às vezes sensibiliza mais. Você poder fazer PEP lá é um profissional que se acidentou, acidente material biológico, que vocês já vão poder resolver internamente. Mas aí a gente pensa assim, olha como é que é legal, hoje a PEP está simples e ampliada. Então, vai valer da mesma forma se for uma situação de violência sexual, que alguém procurar a unidade, ou que for uma exposição sexual consentida, né, como a gente chama, em que houve um risco, tem um risco aí de uma exposição ao HIV, e essa pessoa tem direito à profilaxia de emergência também. Então, eu acho que assim, a gente organizando melhor esse ano, a gente consegue implementar junto isso. Junto, que eu quero dizer, porque assim, não adianta, né, a gente, como área técnica, construir esse processo e a gente não conseguir, os profissionais que de fato estão lá no atendimento, no cotidiano, se sensibilizar e se apropriar disso também. E aí, uma última pergunta ainda sobre esse caso. No serviço onde vocês estão hoje, se existe assim, um olhar, um acolhimento, vocês percebem isso, para populações-chave? Aquela situação de pessoas que a gente sabe que tem uma vulnerabilização maior, vocês acham que tem um olhar diferenciado? Não. Para entender, por exemplo, isso, que a gente precisa atender naquele dia, porque senão pode não haver retorno dessa pessoa. Assim, a gente organiza grupos, acho que toda unidade saúde tem isso. Eu falando agora do ponto de vista da população LGBT, uma coisa para esse reporte que falta muito é que os profissionais, a maioria não sabe os conceitos básicos e às vezes chega tipo uma mulher trans, por exemplo, chama Fernanda. Aí a pessoa na frente chama de Fernando e a pessoa vai embora, sabe? E é uma pessoa que deixa de chegar no serviço, que não vai no serviço, ou até uma pessoa não trans, uma pessoa LGBT qualquer, um gay que é mais afeminado, e aí chega e é olhado de uma forma torta, as pessoas não sabem o que é pronome, as pessoas não sabem o que é identidade de gênero. Isso eu acho que tinha que, não sei se vir de cima ou se pode ser uma iniciativa, porque é uma parte da população chave, né? As pessoas que vivem, as pessoas LGBT, as pessoas trans que vivem também uma realidade, a gente sabe que é uma realidade muitas vezes ligada à exploração sexual e à prostituição. E elas não acessam o serviço por despreparo mesmo dos profissionais, sabe? Isso, eu não sei se teria que vir de cima, porque, enfim, não importa se a pessoa tem uma religião, tem aquilo, isso tudo, mas a pessoa tem que saber o mínimo do que é aquilo, sabe? Para saber identificar a pessoa, saber falar o nome da pessoa, o gênero certo. E aí, como você falou, no momento em que a pessoa se sente, né, não respeitada e angustiada com uma situação como essa, a gente acaba causando aí o que a gente chama de vulnerabilidade institucional, programática. A gente, enquanto serviço, acaba vulnerabilizando também, porque aí ela vai embora e deixou de ser cuidada para aquilo que a levou até ali. Então, gente, não importa, assim, a gente não está, embora seja importante o que a Carol traz, em dado momento a rede de saúde desse município teve uma rodada de capacitação, de formação, inclusive com uma ONG aqui de dentro do município, que trabalha especificamente nessa área, para poder as pessoas entenderem um pouco melhor isso, né? Os conceitos, e a partir daí conseguir cuidar melhor. Mas as pessoas saem, outras entram no serviço, e a gente tem que estar fazendo sempre educação permanente e continuada. Então, é importante que você traz, acho que não só para a gente pensar enquanto rede, mas para o próprio, a coordenação também da residência e do lugar de vocês mais médicos, para que isso pudesse ser inserido também na formação. Mas aqui a gente está falando de população-chave, e a gente poderia imaginar várias possibilidades do que a gente está dizendo para a população-chave. E como a gente entende isso. E aí eu quero ser muito cuidadosa e falar com vocês, para vocês refletirem uma coisa. O setor privado, o mercado da saúde, ele tem uma perspectiva. O SUS, o Sistema Único de Saúde que a gente tem no Brasil, dentre os princípios dele, ele fala em equidade. Então, é disso que a gente está falando, de atender de forma diferente as necessidades das pessoas diferentes e, de fato, conseguir cuidar, não deixar morrer. Porque a gente pode também pensar, quem não está pensando pelo lugar da equidade, não está conseguindo compreender isso, vai achar que o problema não é seu. O problema é da outra pessoa e ela que morra, né? E aí a gente faz uma necropolítica, que é um conceito super importante também da gente pegar e da gente estudar,
para a gente entender, enquanto Estado, se a gente não toma determinados posicionamentos e estratégias e políticas públicas, é isso que acontece. Então, alguns servem para viver e outros não servem para viver, né? Então, não tem problema, pode morrer. Então, o SUS, um princípio importantíssimo é da equidade. Se a gente não consegue, a nossa prática está de acordo com a equidade, a gente vai perder esse jogo. Vamos lá. Então, só para lembrar a vocês, isso está no Manual Técnico para Diagnóstico do HIV em Adultos e Crianças do Brasil, para nos lembrar que, no caso do HIV, a partir do momento da infecção, aqui está separado por semanas, a gente tem aqui o RNA já podendo ser detectado, a partir da segunda semana, essa proteína, parte da proteína que chama P24 do HIV também já consegue ser identificado, e aí entre a terceira e quarta semana a gente começa a ter anticorpo. Então, como vocês olham para cá, ó, entre a quarta e quinta semana a gente passaria a ter o IgG, mas IgM e IgG não tem um comportamento igual para outras situações no caso do HIV. Então, a gente trabalha com anticorpo total e, por isso, com uma janela de diagnóstico de 30 dias. Tá? Então, esses testes rápidos que a gente tem lá na unidade, e eu trouxe só para lembrar vocês, de repente, para quem nunca viu a carinha deles, a gente tem esse teste hoje, que é da marca, é a Bom, o nome dele, da Abbott, que a gente usa como T1. É o primeiro teste. Quando ele dá negativo, isso vai já um laudo não reagente para o HIV. Se ele der positivo, o fluxograma fala para a gente fazer um teste de uma marca diferente. E hoje o que a gente tem é esse, que é da DPP, Biomanguinhos, a gente usa como segundo teste. Só quando o primeiro dá reagente. Se os dois derem reagentes, vai no laudo, reagente para HIV. E é isso mesmo. A gente tem no Manual Técnico Diagnóstico 6 fluxogramas para diagnóstico do HIV no Brasil. Alguns com teste rápido, outros lá dentro do laboratório, que faz imunoensaio, que faz blot. Mas a validade, a credibilidade desses fluxogramas é a mesma. Então, quando se usa o teste rápido, se der reagente nos 2 testes, você não precisa encaminhar a pessoa para fazer uma sorologia anti-HIV convencional. A partir daqui, o próximo exame que ela faria, por exemplo, nesse sentido diagnóstico, é carga viral. Já vai para a biologia molecular para dar seguimento ao acompanhamento. Tá? Aqui também, só para lembrar para vocês que, a partir do momento que a gente tem a infecção pelo HIV, na história natural, a linha mais escura é o CD4, o linfócito CD4. A linha mais clara é a carga viral. Então, vocês veem que aqui, no primeiro momento, entre 6 semanas, 9 semanas, a pessoa tem uma queda de CD4 e está com a carga viral elevada. Mas depois o CD4 dela volta a subir um pouco, a carga viral dela vai bem aos poucos subindo também. Então, às vezes, passam-se muitos anos para que aí, de fato, a gente tenha um CD4 baixo e uma carga viral elevada, e é quando a gente, às vezes, pega e faz diagnóstico das pessoas, no momento tardio, em que ela tem infecções oportunistas, ela está muito adoecida, às vezes ela chega grave aqui no hospital, no Carlos Tortelli, fica internada, descobre o HIV, começa a se tratar e fica bem, recupera. E outras pessoas ficam mal e, às vezes, vão até a óbito. Então, a gente precisa entender, é tão importante, né, a oferta dos testes rápidos em outros momentos aí e para todas as pessoas. Vida sexual ativa, a gente fazia exame para as infecções sexualmente transmissíveis. E a gente não deixar, né, tentar prevenir isso também, que as pessoas adoeçam e as pessoas morram por algo que não precisa. Também queria lembrar vocês, e aí eu peguei isso do PCDT de PrEP, porque lá está bem definido assim o quadro, que são os sinais e sintomas da infecção aguda pelo HIV. Então, para vocês lembrarem que, a partir do momento que uma pessoa se infecta com HIV, ela desenvolve aí, entre a segunda e a quarta semana, uma síndrome clínica que é de uma infecção viral. Então, é semelhante a uma síndrome de mononucleose infecciosa, uma síndrome gripal. E aí estão aqui quais são os principais sinais e sintomas da fase aguda da infecção pelo HIV.
Febre, mal-estar, cefaleia, fadiga, faringite, exantema, linfadenopatia, mialgia, artralgia, pode ter ulceração mucocutânea e hepatosplenomegalia. Vocês veem que é muito semelhante a outros quadros clínicos virais. E aí isso passa e a pessoa vai ficar assintomática. Esses são os 2 documentos, os 2 protocolos atualmente nacionais, tá? Do Ministério da Saúde, para manejo da infecção pelo HIV em adultos, tem para criança também. O módulo 1 fala sobre diagnóstico e tratamento e o módulo 2 fala sobre as infecções oportunistas. E lá falo que seria muito importante, né? Vamos imaginar, por exemplo, que aquela paciente do caso, né, a Maria Vitória, tivesse sido positiva para o HIV. E se em algum momento ela fosse atendida diretamente por você, médico de uma unidade da atenção básica. Então, fala das informações importantes para a gente abordar para a pessoa, né? Quando você explica sobre a doença, vai retomar aí de quando foi esse diagnóstico do HIV, porque às vezes você pode receber uma pessoa que já sabe do HIV há 4 anos, mas até então ela nunca tinha iniciado o tratamento. E aí, naquele momento, você começa a atendê-la. A gente verifica se é uma pessoa, por exemplo, que já sabia, já tem história de ter CD4 carga viral ou não, discutir um pouco se ela já fez uso de antirretroviral numa situação de PEP, de PrEP, porque aí a gente pode saber se ela fez alergia, se ela se sentiu mal ou não. Pensar a história médica atual e passada dela. Então, vale tudo aquilo que a gente conhece, de perguntar sobre alergia, de doença familiar, de outras situações, história de tuberculose também, medicamentos que ela faça uso. Avaliar com ela a questão de riscos e vulnerabilidades, a história psicossocial, pensar a saúde reprodutiva, que não precisa ser nesse primeiro atendimento, mas que em algum momento é importante que apareça também. E a história familiar veio aqui com ênfase separado. Olha para cá, história psicossocial, reação emocional ao diagnóstico. Eu acho que é muito importante, de repente, a gente partir daí, sabe? Você está lá diante da pessoa num primeiro momento. Como é que está isso para você? Porque a gente ouviu um pouco dela de como é que está o fato de ter descoberto o HIV, que às vezes é um caso novo, né, acabou de descobrir, dá também uma medida para a gente. Se é uma pessoa que está mais resistente, se é uma pessoa que tem assim, aqueles fantasmas sobre HIV, vou morrer, ou o medo de que alguém venha a descobrir, que é muito comum, né? Infelizmente, o estigma faz com que as pessoas tenham muito medo, e isso, às vezes, atrapalha a adesão ao tratamento. Então, acho que começar por aí, se tivesse que deixar como sugestão para vocês, na minha experiência, é um ponto de partida importante. E aí a gente vai entrando aí nas questões clínicas e vai chegar, por exemplo, no exame clínico. Eu gosto muito dessa figurinha aqui. Ela está em alguns protocolos também, está no protocolo de PrEP, lembrando a gente do que a gente precisa estar atento, pensando o exame de uma pessoa com a infecção pelo HIV. Então, fala de dermatite seborreica, de alterações neurocognitivas, a linfadenopatia, cabeça e pescoço, axilar, supratroclear. Aí ele lembra das lesões em genitália, verruga, corrimento, úlcera, psoríase, micose, sarcoma de Kaposi, leucoplasia pilosa, candidíase, foliculite, ictiose, mais adenopatia inguinal, molusco contagioso, hepatosplenomegalia. Então, são alguns sintomas, sinais e sintomas importantes que poderiam levar a gente a pensar, vamos dizer que a pessoa ainda não tem até o HIV, mas que leva, às vezes, até a gente a pensar em. Né? E, dependendo da candidíase, ela pode levar a gente a fazer um diagnóstico aí de HIV. Então, é isso. Abordagem inicial nossa. Vamos pensando assim que vocês possam estar se sentindo, iniciando nesse preparo para se tivesse que atender uma pessoa vivendo com HIV. Só contar uma outra história para vocês. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa que veio trabalhar aqui, ela estava vindo de um outro município. E a gente estava discutindo sobre atendimento do HIV na atenção básica, aqui ela não faria o atendimento, e ela disse que no outro município de onde ela tinha vindo, lá na saúde da família, ela também tinha que fazer o atendimento. Falei, e aí, como é que foi? Você fez alguma capacitação? Como é que foi isso? E aí ela falou assim, não, porque lá estava dentro da minha carteira de serviços e esperava-se que eu soubesse atender, né, uma pessoa vivendo com HIV/AIDS. Digo para vocês que a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, né,
embora tenha protocolo, a gente possa estudar, possa fazer, seguir, acompanhar, mas acho que a gente precisa estudar, como para várias outras áreas, né? Para a gente não causar dano. Então, dizer para vocês que São Paulo, por exemplo, que faz um trabalho muito bom, né, em várias áreas, e não é diferente nessa nossa área também, o município de São Paulo não tem o atendimento descentralizado das pessoas vivendo com HIV/AIDS para atenção básica ainda. Está no serviço especializado também. A atenção básica vai colaborar com várias outras questões, como a gente viu, que são possíveis, com PEP e PrEP também, mas o atendimento da pessoa vivendo com HIV/AIDS não fica ainda na atenção básica. Então, embora possa ser, e se vocês pegarem os documentos técnicos para vocês lerem, está dizendo que tem critério para a gente entender quem fica na atenção básica também. Uma pessoa com comorbidade, HIV e hepatite, HIV e tuberculose, ela deveria ir para o serviço especializado. A gestante HIV deveria ir para o serviço especializado. Criança e adolescente deveria ir para o serviço especializado. E a gente, na atenção básica, cuida junto. Mas como vocês podem estar aqui hoje, em outro momento, em outro lugar, né? Então, só para a gente poder começar aí, cada um tem estudou até um determinado lugar o cuidado das pessoas vivendo com HIV/AIDS, então quero só chamar a atenção para vocês de alguns pontos, tá? Acolhimento e entendimento das vulnerabilidades, anamnese, exame físico, como a gente viu. Aí você vai pensar, que exame complementar eu vou pedir? Então, para uma pessoa, numa primeira consulta, a gente vai pedir CD4 e carga viral do HIV, e que não precisa ser só solicitado por médicos. Pode ser solicitado pelo Ministério da Saúde, está em documento técnico, por enfermeiros e farmacêuticos também. Então, às vezes, a pessoa ela é acolhida numa primeira consulta até pelo enfermeiro, pela enfermeira, que pode já adiantar essas questões de exame também. A genotipagem pré-tratamento, que a gente vai ver quais são as indicações, não é genotipagem para todas as pessoas, tá bom? E os demais exames, hemograma, glicemia de jejum, dosagem de lipídio, avaliação hepática e renal, exame de urina. E alguns outros que aí a gente pode considerar. Para as ISTs é importante a gente pensar de um modo geral para todo mundo, se a pessoa não fez recente, então para sífilis, para as hepatites, e aí a gente pode lançar mão dos testes rápidos. IgG para toxoplasmose, sorologia para HTLV, aí eles colocam no protocolo leishmaniose e Chagas. Leishmaniose e Chagas vai estar em função de região endêmica e de algumas orientações, não vai ser para todo mundo. Prova tuberculínica ou IGRA. Prova tuberculínica, né, o PPD e o IGRA. No entendimento de vocês, está claro para que a gente pede uma prova tuberculínica ou o exame IGRA para uma pessoa vivendo com HIV? Por que eu peço? Para diagnosticar o quê? A tuberculose latente, né? Esse contato prévio, a ILTB. Então, o IGRA é um exame mais recente no Ministério da Saúde, pelo SUS, e tem recorte de indicação também. Então, em relação às pessoas vivendo com HIV, o IGRA está indicado para aquelas que têm o CD4, o linfócito CD4 acima de 350. As outras pessoas fariam o PPD. Também não vamos aprofundar aqui, tá, gente, na vantagem e desvantagem de um ou de outro, mas o PPD ele já é conhecido, implantado há muito tempo, o IGRA é um exame novo, tem uma vantagem aqui, eu não preciso voltar para ler, como o PPD, é um exame de sangue, então tem as suas vantagens também, mas ele está recomendado hoje só se forem pessoas que têm o CD4 maior que 350. Esse teste, LF-LAN, todo mundo já ouviu falar? Alguém nunca tinha ouvido falar nele? LF-LAN. O LF-LAN ele é um teste rápido para diagnóstico de tuberculose em pessoas vivendo com HIV. Ele foi implementado recentemente também no SUS. Oi? Então, como é que ele foi implementado agora, neste momento recente no SUS? Dividindo entre duas categorias, o paciente do ambulatório e o paciente hospitalar. O paciente do ambulatório, se ele tivesse um CD4 menor do que 200, o paciente hospitalar um CD4 menor que 100, assintomático. Ou, aí a gente vai na nota, ou a pessoa que tem quadro clínico suspeito de tuberculose. Mas eu estou falando de uma pessoa vivendo com HIV, tá? Não vale para todo mundo. Então, é só para a pessoa vivendo com HIV.
ou uma pessoa com quadro clínico grave. Recentemente, a gente divulgou para os nossos serviços especializados que o Estado do Rio de Janeiro também está recomendando que, para pessoas de primeira vez, HIV, que acabou de descobrir o diagnóstico, também possa ser feito o LF-LAN. Tá? Então, ele está em Niterói, onde? Nos serviços especializados, onde atende as pessoas vivendo com HIV. Não está em todos os serviços, porque a embalagem vem 25 testes. E a gente teve um problema aqui de quase perder, de ter que descartar se a gente não conseguisse remanejar. Porque, às vezes, não é tanta gente assim num determinado serviço com a indicação de fazer LF-LAN, ele não estava indicado naquele momento pelo Estado para toda pessoa que fosse caso novo. E aí, quando a gente descentralizou para todos os serviços, a data de validade dele não é uma data grande também, larga, né? Então, a gente preferiu deixar em serviços, em 4 serviços no momento, e as outras pessoas dos outros serviços, se precisar fazer, faz nesse local, tá? Eu tive um paciente que teve da bexiga, e a gente precisava fazer isso. Aí teve que mandar para o ambulatório de HIV, porque na MPB não tinha. Aqui, isso aqui no município? Então, assim, o que acontece também, né? A gente entender que, às vezes, onde tem o serviço de tuberculose, tem o serviço de HIV, e que o serviço de HIV ele precisa dar conta das questões também referentes às pessoas vivendo com HIV. Quando abre alguma questão relacionada à tuberculose, as pessoas têm que saber o que fazer e conduzir. Não tem que encaminhar para o serviço de tuberculose. Então, a gente trabalha isso o tempo inteiro, sensibilizando os colegas quanto a isso. Se tiver indicação de tratar a infecção latente, não tem que encaminhar a pessoa vivendo com HIV para outro serviço tratar a infecção latente. É o profissional que tem que fazer o tratamento. Está tudo explicadinho no protocolo. Eu não sei fazer, nunca fiz, é a minha primeira vez. Eu vou lá e pego o protocolo e vejo como tenho que fazer. E, da mesma forma, o LF-LAN também, ele não veio para ficar nos serviços de tuberculose. Tá? E aqui a radiografia de tórax também. A genotipagem, como eu tinha comentado com vocês, não é para todo mundo. Então, lembrando, para quem é a genotipagem pré-tratamento? Então, pessoa que se infectou com alguém, com uma parceria, seja atual ou pregressa, em uso de terapia antirretroviral, para a gente avaliar se esse vírus possa ser um vírus que tivesse alguma resistência, uma mutação, e a pessoa ele já oferecesse resistência a algum antirretroviral, então, por isso, fazer a genotipagem. A parceria. Se eu me infectei com HIV e eu tenho consciência, eu sei, a pessoa me falou depois que ela tinha um HIV, fazia tratamento, mas ela não tinha querido me contar antes. Aí eu tenho que falar isso, né, na equipe que vai me atender, eu teria indicação de fazer uma geno pré-tratamento. Gestante, criança e adolescente, pessoa com história de PrEP durante ou após esse período provável de infecção, porque, se ela estava tomando PrEP, legal, boa adesão, e ela se infectou, pode ser também que é porque ela tenha se infectado com um vírus já resistente com alguma mutação. Então, por isso, nesse caso, a gente faria geno pré-tratamento. E se for uma pessoa com uma coinfecção TB-HIV, também teria indicação de geno pré-tratamento. Isso está indicado no protocolo, a gente precisa tentar fazer isso, mas a falta da genotipagem não tem que nos impedir de avançar para o cuidado. Tá? Aí, agora, eu vou pedir, então, para vocês, de novo, vamos usar o nosso quadro. A pergunta é essa, né? E, então, quando é que você vai iniciar a TARV? Letra A, quando a contagem de linfócito CD4 for menor que 200 células, em até 1 semana após o diagnóstico. Letra B. Letra C, após o resultado da carga viral e do CD4. Letra D, vai depender da função renal. E letra E, só após o laudo da genotipagem. Qual a aposta de vocês? Não tem problema assim, Fábia, nunca li sobre isso, nunca estudei sobre isso, não tem problema. Assim, você olhando aquilo ali, o que você acha que seria, né, o momento, qual seria a indicação hoje? Anotaram aí?
Podemos mostrar? Mostra aí o quadrinho que vocês colocaram. Uma ou outra. Qual que foi o teu? Tá. Ó, então, a maioria marcou a letra C. Foi a maioria das respostas. A gente teve dúvida entre a B e teve uma dúvida da A, não teve? Aí teve uma dúvida da A. Então, vamos lá. Não é a resposta a letra A, por quê? Isso já foi em algum momento em protocolos antigos, né? Era quando o CD4 estava menor que 200, depois quando estava menor que 350, depois quando estava menor que 500, até que num dado momento as pesquisas mostraram que qualquer pessoa descobriu o HIV, seria importante fazer o tratamento para a gente evitar qualquer ação inflamatória do vírus HIV. Então, já no nosso protocolo há um tempo, desde 2014 no Brasil, que vai para todo mundo, independente do CD4, tá? E aí, o nosso protocolo diz, hoje, atualmente, que, independente do resultado do exame, você coletou o exame, você inicia o antirretroviral. Então, espera-se que uma pessoa, a partir do diagnóstico, o momento que ele está lá no serviço, em até uma semana, ele inicie o tratamento. A resposta correta é a letra B. Tá? A gente não precisa esperar o resultado do exame. A gente precisaria, o que o protocolo diz, é coletar o exame, para a gente saber qual é o CD4 e a carga viral de base. Então, eu entendi que quando disse em até uma semana, quer dizer que se passou de uma semana, eu não poderia começar mais. Ah, entendi. Foi por isso que a opção B, para mim, não estava correta. Entendi, pela leitura, né? Então... Foi por isso. Foi para todo mundo, gente? Isso. Acho que não foi para todo mundo, mas não tem problema nenhum isso. Não tem problema nenhum isso. As nossas perguntas aqui, as nossas questões são só para provocar a nossa reflexão, a nossa troca e o nosso aprendizado. Tá bom? Então, olha só. A questão hoje que está no nosso protocolo é exatamente essa. Coletou o exame? É essa a ênfase que a gente quer dar. Coletou o exame, inicia o tratamento. Tá? E quanto mais rápido, menos a gente está deixando a pessoa em contato com o HIV sem cuidado. Agora, existe indicador que é monitorado, por exemplo, de que seja com menos de 30 dias. Quando uma pessoa inicia o tratamento com mais de 30 dias, por exemplo, né, se o indicador está sendo calculado para um determinado município, mais de 30 dias, às vezes isso está implicando, inclusive, a falta de acesso ao serviço. Ela faz o diagnóstico do HIV, mas ela não consegue iniciar o tratamento. Isso é um problema que a gente tem que estar sempre olhando, tem que estar sempre atento para monitorar. Às vezes passa de 7 dias por outras razões, é uma questão da agenda do médico que não está nessa semana, então ela foi acolhida, coletou CD4 e carga viral, mas ela vai voltar na semana seguinte. Vai passar um pouco mais de 7 dias, por exemplo, e isso não vai ser um problema, né? Mas a ideia é que a gente inicie o quanto antes, dentro da primeira semana pós-diagnóstico, a gente inicie. Vamos lá. Então, por causa disso, tá, gente? A gente está pensando em benefício da terapia antirretroviral, para ela e coletivamente também. Então, reduz a morbimortalidade, melhora a qualidade de vida, reduz a progressão da doença, aumenta a expectativa de vida, reduz comorbidade, reduz a incidência da tuberculose, vai recuperar a função imune dela e fazer a supressão virológica, e se ela tiver boa adesão e continuar tratamento, ela vai ficar com supressão virológica direto na vida e não vai nem desenvolver a doença, né, o quadro da AIDS avançada. E a gente fala do coletivo também, porque se a carga viral dela estiver indetectável, ela é intransmissível, né? Ou como a gente fala, zero transmissão. E aí, vocês acham, assim, dentro daquilo que vocês já leram, já ouviram, ou se tivesse que chutar, quais os medicamentos hoje no Brasil que a gente inicia o tratamento, que está no protocolo? Primeira linha. Letra A, tenofovir, lamivudina, junto, no mesmo comprimido, mais dolutegravir. Letra B, zidovudina, lamivudina e efavirenz. Letra C, lamivudina, tenofovir e efavirenz. Letra D, lamivudina mais dolutegravir. Sim, de repente, alguma coisa que vocês já ouviram falar. Tem gente que pode ter certeza, tem gente que pode não ter certeza.
que vocês escolheriam? Então, o pessoal colocou letra A, a galera toda, né? Vocês já tinham tido aula aqui na residência? Mas está todo mundo atualizado, né, gente? Beleza. Então, hoje a gente tem o dolutegravir, que foi uma aquisição muito importante no Brasil. Tanto é que, antigamente, não era o dolutegravir, a gente tinha que trocar, tirar rifampicina, por exemplo, quando tratava tuberculose, e colocar outra medicação. E com a entrada do dolutegravir, tudo isso melhora para a gente, tá? Essa é a primeira linha de tratamento, então, para todos os pacientes. Por isso, esse olhar da gente também, enquanto protocolo, atenção básica, poder cuidar, né, dessas pessoas, porque a gente tem um protocolo que é possível a gente entender, estudar e colocar em prática para cuidar aí das pessoas. Então, hoje é assim, né? A gente tem 2 frascos que a pessoa vai receber. Um frasco ela tem lamivudina com tenofovir junto e o outro frasco com dolutegravir, e ela toma um comprimido de cada ao dia. Muito diferente, né, daquilo que foi em outro momento. Aqui eu não vou olhar, depois a gente pode passar essa apresentação para vocês também, tem no protocolo, mas só para vocês saberem que tem vários antirretrovirais disponíveis no Brasil. E aí a gente agora chega com tratamento com 2 drogas no mesmo comprimido já, mas isso não é ainda para todas as pessoas, tem critério, tá bom? Não coloquei isso aqui ainda para a gente. Nesse. Mas qualquer coisa, depois a gente manda a apresentação, tá bom? Eu passo para a Daniele, vocês têm um grupo onde está todo mundo, né? Beleza. Aqui tem, sim, claro, se a pessoa tiver intolerância ao dolutegravir, qual é o esquema alternativo? Se ela tiver intolerância ao tenofovir, qual é o esquema alternativo? E aí a gente começa a entrar num lugar, no protocolo, que é muito para compreensão, conhecimento nosso. Numa situação dessas, essa pessoa que está na atenção básica, ela seria encaminhada, por exemplo, para o infectologista, para o serviço especializado, para ele fazer essa condução específica quando a gente saísse daquele acolhimento inicial e da primeira linha de medicamento. Tá? Aqui, lembrando a questão do monitoramento, então é muito importante no sentido de retorno, né? E aí, quando é que eu vou ver essa pessoa de novo? Quando a gente começa o antirretroviral, se for possível marcar com 15 dias o retorno dela. Às vezes ela está sentindo um mal-estar, uma diarreia, isso poderia interferir na adesão e ela querer tirar uma dúvida com a gente, né? Nesse processo de adaptação à terapia antirretroviral, ela pode ser vista mensalmente, bimestralmente. Não precisa obrigatoriamente ser vista só pelo médico, ela poderia ser vista por outra pessoa da equipe, principalmente no serviço especializado, nesse segmento, para ver se está tudo bem, se ela está tendo algum efeito colateral do medicamento. Tomando remédio, supressão viral sem sintomas nenhum, ela pode ser vista a cada 6 meses na consulta. E a pessoa que está tomando antirretroviral e não está tendo supressão de carga viral, está com sintoma, comorbidade, a gente vai sempre individualizar e precisa dar um cuidado especial. É como a gente diz, uma pessoa que foi internada por conta de algum quadro relacionado ao HIV. Essa pessoa precisa voltar o quanto antes para a revisão, assim que ela sai da internação, e a gente tem que estar mais atento e de olho no cuidado com ela. Tem os exames, então, como a gente falou, alguns exames que são antes do início da terapia antirretroviral e como é que a gente faz depois no segmento. Então, o protocolo também diz isso para a gente. No segmento, fazer hemograma anual, creatinina, taxa de filtração anual, exame de urina anual, lipidograma anual, glicemia de jejum anual e função hepática a gente poderia avaliar de acordo com a pessoa a cada 3 meses, 1 ano, de acordo com o que a gente vem acompanhando. A prova tuberculínica, o PPD ou o IGRA, também pode ser feita anualmente, e isso aí tem aqueles detalhes, o senão. Se é uma pessoa que já teve tuberculose, ela não tem indicação da gente ficar repetindo anualmente, porque, como a gente viu, isso vai identificar se ela tem infecção latente da tuberculose. Testagem para sífilis também faria anualmente, e exame para hepatite B e para hepatite C ela também poderia realizar anualmente. E aí tem um detalhe importante para vocês saberem, que assim, o CD4, diferente da carga viral, que a gente vai poder fazer, acompanhar a cada 6 meses dessa pessoa, não funciona mais da mesma forma para o linfócito TCD4.
Então, a gente avalia se é uma pessoa que está usando terapia antirretroviral, está sem sintoma nenhum, com a carga viral indetectável, a gente olha. Se ela tem menos que 350 células, veio no último exame, a gente pode fazer a cada 6 meses. Se ela tem entre 350 e 500 células, e algumas pessoas não sobem, mesmo com a carga viral indetectável, em tratamento, o CD4 dela não recupera, a gente poderia fazer anualmente. Mas se é uma pessoa que tem o linfócito CD4 acima de 500, em 2 exames consecutivos, com um intervalo de pelo menos 6 meses, a gente não precisaria solicitar o CD4. E esse não precisar, gente, até tem situações que acontece glosa de não conseguir, porque tem um sistema específico, o CICEL, onde a gente cadastra, insere, e ali fica o registro histórico dos exames de CD4 e carga viral da pessoa, e poderia o sistema já glosar e bloquear. Então, é importante ter um olhar cuidadoso. Ontem eu estava conversando com uma médica, uma infectologista que trabalha até num dos serviços, e ela estava comentando sobre esse quadro, como é que está a atualização dele pelo protocolo, e ela disse que tem pacientes dela que já estão há tanto tempo no serviço que ela percebeu assim, que tinha feito CD4 há 10 anos atrás, 8 anos atrás. E ela entendeu que era importante fazer, até por outras questões que poderiam baixar também o linfócito do paciente. E eu perguntei para ela se tinha tido algum problema do laboratório retornar, não fazer o exame, e não está havendo esse problema. Então, tem esse olhar também da conduta médica e que não há problema de solicitar, mas não há necessidade de pensão do protocolo. Se a pessoa não está fazendo uso de terapia antirretroviral, teve algum evento clínico, falha virológica, pode ser feita a cada 6 meses. Se ela tem a presença de alguma infecção oportunista, a cada 3 meses, porque geralmente a infecção oportunista vai sendo avaliada em função da situação do CD4. E aí a gente pode fazer com menos tempo para entender se vai recuperar ou não. A carga viral, então, como eu falei com vocês, pessoa que está bem no serviço a cada 6 meses. Se ela iniciou a terapia antirretroviral ou modificou após 8 semanas do início, a gente faz uma nova carga viral. E também em situações de falha virológica. Se ela está tomando remédio e a carga viral dela está vindo detectável, então a gente também pode faz com 4 semanas depois, e a gente vai identificar a situação ali, que o quadrinho que eu vou mostrar para vocês, que a gente teria que fazer a genotipagem, porque aí o que ela está tomando de medicamento pode não estar funcionando e a gente precisa trocar. Assim aparece no sistema, hoje, o CICEL Laudo, que é um sistema também nosso, do SUS, que tem todo o histórico da pessoa. Desse lado vem a quantidade de cópias, carga viral, e desse lado aqui vem o CD4, o CD8. Então, é uma pessoa, por exemplo, que nos últimos exames que ela fez, 2016 tinha 5.736 cópias. Possivelmente foi o momento que ela diagnosticou aqui, ela começou a tratar e todas as demais cargas virais dela foram não detectáveis. Se uma pessoa é do serviço privado e ela usa a farmácia do SUS no serviço para retirada do antirretroviral, ela pode fazer, por exemplo, o exame CD4 e carga viral dela também no setor privado. Então, a gente, lá no serviço, na farmácia, para colocar no sistema Ciclon, que é um outro sistema do controle de medicamentos, pede a ela o resultado do exame e insere no sistema, porque a gente não vai encontrar isso aqui. Isso no CICEL é só para quem faz o exame pela rede pública. Importante a gente... Assim, isso vale, né, gente, para outras questões clínicas que vocês acompanham também. Tem lá protocolos para fazer rastreamento para neoplasias. Não é diferente para as pessoas vivendo com HIV, tem uma sugestão que está lá posta no protocolo. Mama, mamografia bianual para essa faixa etária, colo uterino nas mulheres também, para câncer de colo de útero, ânus. A gente tem o toque retal com uma proposta anual, considerando característica específica do paciente, e se houver alteração patológica, fazer anoscopia. Fígado também, então está aqui quem tem HBsAg positivo ou cirrose, o que tem que ser dosado semestralmente, tudo isso está no protocolo, né? A minha intenção é que vocês estejam decorando isso aqui, vai sair gravando tudo. Mas para vocês saberem o que consta num protocolo e que seria o caso se você venha trabalhar num local e que a atenção básica você também vai acompanhar pessoas vivendo com HIV/AIDS, para a gente fazer um bom acompanhamento, né? Porque senão a gente, às vezes,
pode estar fazendo até, mas não fazendo adequado, conforme tem que ser. Então, dizer para vocês tudo que consta aí no protocolo. Essa é fácil, né, gente? Do que as pessoas vivendo com HIV mais morrem, né? Qual a principal causa de morte hoje no Brasil das nossas pessoas vivendo com HIV? Letra A, tuberculose. Letra B, infarto agudo. Letra C, pneumocistose. Letra D, meningite criptocócica. Essa é fácil, né? Também? Então, a principal causa de morte para as pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil hoje é a tuberculose, ainda, né? E talvez ainda, gente, porque a gente está deixando de fazer mais de coisas que a gente poderia fazer. Por exemplo, fazer diagnóstico da infecção latente e tratar a infecção latente. Isso já tem estudos mostrando que há uma diferença enorme na morbidade, na mortalidade das pessoas vivendo com HIV, mas ainda não está bom. Então, para a gente é sempre muito importante, pensando a pessoa vivendo com HIV/AIDS, aquela triagem clínica da OMS, que é perguntar sobre febre, tosse, emagrecimento e sudorese noturna. Então, são as 4 perguntas importantes que vão levar a gente a pensar nos exames também a serem feitos para complementar. O exame de imagem é sempre importante no diagnóstico de tuberculose. Como eu falei para vocês, hoje a gente tem o teste rápido, o LF-LAN. Só lembrar, porque está colocado no documento técnico também, e é como a coordenação de tuberculose recomenda, o LF-LAN ele é 1-2. Se ele der reagente, ele der positivo, a indicação é começar o tratamento para tuberculose, mas fazer os demais exames. O GeneXpert, que é um teste rápido molecular, que a gente consegue ver se tem sensibilidade ou não à isoniazida, à rifampicina, pesquisa de BAR e cultura. Não vou entrar em detalhe, mas lá no protocolo a gente tem o esquema de tratamento. O esquema de tratamento para o adulto vivendo com HIV/AIDS, ele é o mesmo hoje. Então, a gente tem aquela dose de ataque de 2 meses, depois a dose de manutenção só com rifampicina e isoniazida para 4 meses. E o que vai mudar aqui é no nosso tratamento de HIV. Aquele dolutegravir que eu falei para vocês que a pessoa ia tomar uma vez ao dia, que é de 50 miligramas, ela precisa tomar 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, se ela começa o tratamento para tuberculose, tá? Quando o esquema termina, ela ainda toma um períodozinho, a dose dobrada de dolutegravir, depois volta normal. Se for tuberculose meningoencefálica, a gente tem um detalhe aqui diferente de tratamento, do medicamento e de tempo. Não vamos ficar aqui. Aqui só o quadrinho que fala para dobrar, então, a dose do dolutegravir. Tá vendo? Ela mantém por 15 dias ainda o dolutegravir em dose dobrada, quando ela termina o tratamento de tuberculose. E aí, algumas considerações importantes, gente. Só vou chamar a atenção para algumas, tá? A rifampicina é um medicamento muito importante para a gente conseguir realmente tratar a tuberculose. Então, hoje, a gente poder manter rifampicina para as pessoas que têm HIV é muito legal. E foi porque o dolutegravir entrou e a gente pôde tirar outros medicamentos que impediam a gente de fazer a rifampicina. A gente já viu que a genotipagem pré-tratamento ela está indicada, mas não vai ser por falta dela que a gente vai deixar de tratar. Os pacientes co-infectados que já usam antirretroviral e faz o diagnóstico de TB, a gente tem indicação de iniciar imediatamente. Quando a gente tem a pessoa diagnosticando ao mesmo tempo HIV e tuberculose, o protocolo atual nosso, já trazendo mais pesquisas atualizadas do HIV, fala que a gente também mantém o início naquela primeira semana. Começa com de tuberculose, e aí depois a gente entra com o de HIV. Da segunda à 8ª semana você inicia a tarde, né? Depois que você iniciou o tratamento para PB, da segunda semana para frente você pode iniciar a tarde. Então, eu esqueci teu nome. Paulo. Então, Paulo, eu acabei de falar assim aqui, né? Eu estou trabalhando muito com o último PCDT do diagnóstico de HIV. Então, o PCDT, o protocolo, que até é manual que eles chamam da tuberculose, a última atualização foi 2022. E o protocolo de HIV acabou de sair a atualização. Então, as pesquisas já mostraram que, independente do CD4, porque se você pegar hoje o manual de controle da tuberculose no Brasil, ele dá até um diferencial de CD4. Menor que 50 ou maior que 50, que orientava o início.
Mas o protocolo de HIV, tratamento de HIV em adulto, agora fresquinho, né? Ano passado já tinha saído a preliminar, em 2023 pela Conitec, e foi publicado aquele slide que eu mostrei, aquela fotinha da capa do PCDT. E aí ele não fala em 2 e 8, ele fala da mesma forma dentro da primeira semana começar. E ele fala para você não iniciar logo de cara, você faz o da tuberculose. Dentro da primeira semana, você inicia o tratamento de HIV. Porque, do ponto de vista da morbidade, da mortalidade, o risco é menor, por exemplo, é pior se eu não iniciar. Porque qual é a preocupação? Sempre foi muita preocupação. É com aquela síndrome inflamatória da reconstituição, né, imune da pessoa. Quando a gente começa o antirretroviral, ela começa a melhorar a imunidade e tem um paradoxo, que ela piora da questão clínica dela. Mas se viu que o desfecho da síndrome de reconstituição imune não é tão comum e não vai ser pior do que se eu deixar a pessoa sem o tratamento para o HIV. Então, por isso, iniciar logo também, tá? Então, vocês podem checar isso, tá no PCDT de atendimento de pessoas adultas vivendo com HIV, que é desse ano de 2024. A gente pode mandar também, que aí adianta para vocês, não precisa nem procurar, fácil achar, mas a gente manda para vocês também. Tempo de tratamento, a gente comentou e tal. Quanto mais baixa, né, a imunossupressão da pessoa, maior o risco para questões extrapulmonares da tuberculose, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente pode ter quadro extrapulmonar, principalmente se a pessoa estiver pior do ponto de vista imunológico. Passar aqui. A gente já viu, então, que além do diagnóstico de TB, é importante o diagnóstico da ILTB. Então, a gente tem uma nota falando sobre isso. Pessoas vivendo com HIV, se o CD4 tiver menor ou igual a 350, se você descartar a tuberculose, doença ativa, se ela nunca fez ILTB no passado, se ela não tem hepatopatia, mesmo se eu não tivesse PPD, IGRA, falando que ela tem diagnóstico de ILTB, teria a indicação da gente fazer o tratamento da infecção latente. Então, a gente tem uma outra nota que atualiza sobre o que usar para tratar ILTB. Também não vou entrar em detalhe, mas só para mostrar para vocês o quadro. Antes, a gente falava muito na isoniazida por 6 meses. Também se falava no uso da rifampicina isolada. E hoje, o que mais tem se usado, a opção tem sido por isoniazida mais rifapentina, porque diminuiu o tempo. Então, a gente tem mais adesão das pessoas para tratar ILTB. São 3 meses, e aí é uma quantidade grande de dose semanal, mas que dá para fazer até diretamente observado, né, supervisionado com a pessoa no serviço. Aqui a nota, o documento fala também em detalhe todo o medicamento, quantos miligramas e vai. O IGRA pode ser usado, como a gente falou, para diagnóstico da ILTB, mas para pessoas vivendo com HIV que tenham CD4 maior que 350. Aqui, só para lembrar de quando tratar essa pessoa com HIV com ILTB, tem indicando direitinho se ela é contactante, não é contactante, mas o principal que a gente sempre chama atenção é para essas pessoas aqui, que o CD4 é menor ou igual a 350. Essas pessoas, a gente descartou tuberculose, não tem nada que impeça, ela teria indicação para tratar ILTB, justamente para a gente reduzir aquela situação de que a maior causa de mortalidade dessas pessoas é por tuberculose, e a gente mudar essa situação. E essa é a carinha do manual de recomendação para tratamento da tuberculose no Brasil. A carinha dele é a 2ª edição, atualizada, vem escrito aqui 2019, mas ela vem sofrendo algumas atualizações, mas a última atualização foi de 2022. Não esquecer também das imunizações. Quando a gente tem a pessoa com diagnóstico de HIV, vamos lembrar das vacinas, que seriam importantes, pensando a partir dos linfócitos CD4 também, principalmente para a indicação de vacina de vírus vivo atenuado. E aí tem todo o quadro no protocolo de qual é a indicação, porque algumas situações precisaria de dose dobrada de vacina, de mais doses. Então, a gente tem também detalhe de esquema vacinal, se for vírus vivo atenuado, se for algum outro tipo de componente vacinal. Não vou entrar em detalhe aqui também.
lembrar das profilaxias, né? Então, a gente divide assim, profilaxia primária e secundária, para as pessoas vivendo com HIV. A profilaxia primária, para a gente prevenir, de fato, que ela tenha uma dessas infecções oportunistas. E aí vocês vão ver que a primeira coluna fala sobre linfócito CD4. Vai ser em função dos linfócitos CD4 que a gente vai tomar uma decisão aqui em relação a usar ou não a profilaxia primária. Da mesma forma, para a profilaxia secundária também, que está em função da gente prevenir recorrência, ela já teve uma infecção, já tratou uma infecção oportunista, mas para a gente prevenir a recorrência. Então, a gente também vai estar ligado no CD4 para tomar a decisão. A falha virológica, como eu tinha comentado com vocês, você está com um paciente seu tratando, tomando medicamento, e aí ele vem com uma carga viral detectável, maior do que 200 cópias. Então, é importante ter dois exames consecutivos com carga viral detectável e que o último, a quantidade de cópias seja maior do que 500. Isso estaria falando para a gente de uma falha virológica, e aí a gente faria a genotipagem, e tem lá no laudo da genotipagem a que esse vírus está resistente, né, quais as mutações e quais os outros antirretrovirais que seriam necessários serem usados. Que não vai ser na atenção básica, por exemplo, que uma decisão dessa vai ser tomada. Aí aqui tem um exemplo de uma pessoa que teve uma carga viral detectável em 2020, 82 cópias, depois 133, aí foi feita uma outra, 2.775 cópias. Então, aconteceu exatamente isso, duas cargas virais detectáveis, sendo a segunda maior do que 500. Isso aqui é falha virológica. E essa pessoa precisaria fazer uma genotipagem para redefinir o tratamento dela. Então, assim, para a gente finalizar, e finalizando, só dar uma olhadinha aqui para a gente discutir um pouco, pensar esses dois casos, tá? O primeiro caso é o caso do Pedro. Então, ele poderia estar lá na unidade com vocês de atenção básica, um adolescente, 17 anos, foi à consulta acompanhado da mãe. E a mãe chegou pedindo para vocês vitamina para fazer o filho comer melhor, também pediu exames para ele, porque acha ele muito magro. E aí você não conseguiu conversar com o Pedro, porque a mãe interrompe a todo momento. Ao exame físico, não tem nenhuma alteração, IMC 22, ele consultou há um ano atrás e foi solicitado para ele, há um ano atrás, hemograma, glicemia, colesterol e parcial de urina, e tudo normal. Vocês costumam, quando tem uma situação assim de adolescente, acompanhado pelo responsável, pedir para conversar sozinho com o adolescente? Faz parte da prática de vocês? Isso é muito importante, né? O avançar desse caso, que o Pedro foi atendido por ele, sozinho, e a preocupação do Pedro, né, foi perguntado pelo profissional, que é uma coisa às vezes a gente tem que fazer, né, assim, se a percepção do adolescente é o mesmo da mãe. Então, a preocupação da mãe é que o Pedro estava magro, ela pediu vitamina e exame. E quando o Pedro foi atendido e falou sozinho com o médico, ele tinha lesão em genitália. Então, a partir daí, foram feitos os exames para o Pedro. E aí, lembrar que o HIV pode vir positivo em situações como essa. A gente já pegou caso assim, adolescente, 17 anos, teve um internado grave no Antônio Pedro, no hospital universitário, era um quadro de tuberculose, e foi o momento em que ele descobriu a infecção pelo HIV. A gente precisa trabalhar muito com educação sexual, saúde sexual e reprodutiva com os nossos adolescentes, que a gente está tendo muita infecção sexualmente transmissível diagnosticada nesse grupo, né? E vocês devem estar vendo isso na prática, lá na unidade onde vocês estão. Então, o caso do Pedro foi esse. A preocupação dele, de fato, estava relacionada, e ele fez os testes rápidos e foi conduzido o tratamento para ele. E aí uma segunda situação que é de gestante, né, que é outra situação também que preocupa muito. Preocupa a situação de adolescente e preocupa a situação de gestante. Vanessa, 23 anos, veio para a primeira consulta de pré-natal. Estava com dificuldade de aceitar a gestação e, após contar o resultado para o parceiro pai da criança, ele sumiu. Segundo os cálculos da data da última menstruação, ela estaria com 22 semanas. Era a primeira gestação, negou aborto prévio, comorbidade, queixa, alergia, não lembrava se tinha vacina para hepatite B,
negou história prévia de sífilis e a equipe realizou os testes rápidos para sífilis, hepatite B, C e HIV e veio o resultado reagente para HIV e para sífilis. Então, assim, situação comum de acontecer da gestante descobrir o HIV por conta do protocolo de pré-natal. Hoje, na nossa rotina de serviço, a partir desse momento aqui, gente, só para frisar para vocês a linha de cuidado, ela poderia, não tendo nenhum risco obstétrico que a encaminhasse para o pré-natal de alto risco, pelo fato do HIV, ela faz o pré-natal com vocês, na atenção básica, e ela vai para um serviço especializado, então, para cuidar do HIV. A Vanessa não foi para o serviço. Foi agendada a consulta e ela faltou a consulta. Em relação à sífilis, a equipe conseguiu cuidar. E aí, depois, como ela faltou a consulta para o cuidado do HIV, ela ficou com medo e vergonha de voltar lá na equipe da atenção básica. E aí ela correu até o fim da gestação, sem fazer outras consultas de pré-natal e sem tomar antirretroviral. Incomum? Nem tanto, né? Quanto maior a vulnerabilidade social, maior a possibilidade da gente se deparar com situações como essa. Mas a Vanessa não voltou lá na equipe porque ela ficou com medo de falar, porque ela tinha faltado a consulta agendada. Então, só para a gente pensar sobre isso. O quanto que, às vezes, a gente, como profissional, pode impactar na pessoa esse medo, esse receio, uma vergonha, uma situação nesse sentido, e ela não volta ao serviço por causa disso. E aí, se a gente está num local que a gente tem agente comunitário de saúde, né, outros recursos que a gente pode ir ao território, isso é extremamente necessário. A gente fazer essa busca, porque, como a gente fala, né, a gestação passa e passa rápido. E quando a gente vê, ela está chegando na maternidade sem ter tomado nada de antirretroviral. E teve uma situação que a gente experimentou ano passado, um desses casos que eu falei para vocês, que foi transmissão vertical, que ela não conseguiu fazer o teste de 3º trimestre de HIV, que possivelmente daria reagente. O primeiro tinha sido negativo, porque o parto dela evoluiu prematuro. Ela teve um quadro de hipertensão arterial. Então, isso também pode acontecer. Às vezes, a gestação ser mais curta ainda do que a gente até imaginaria. Por isso, a gente fazia a busca para não perder a oportunidade desse cuidado. Então, quando a Vanessa chega na maternidade, ela não tomou antirretroviral, certo? Então, só dizer para vocês que hoje, pelo nosso protocolo, o bebê filho de uma mulher HIV, a criança exposta, ele é classificado entre de baixo risco ou de alto risco. Se a Vanessa tivesse feito o início do tratamento dela aqui para o HIV, carga viral indetectável, até lá na maternidade, o bebê dela seria considerado de baixo risco. E aí ele não toma mais de um antirretroviral, ele toma um antirretroviral só, numa quantidade de tempo menor, mas se fosse um caso como esse, exatamente como foi da Vanessa, o bebê dela vai tomar mais de um tipo de antirretroviral, né? Além do AZT xarope, hoje também vai tomar a nevirapina ou algum outro sem ser a nevirapina. A gente avalia de acordo com o quadro também pela idade gestacional da mãe. E aí depois, claro, os 2 bebês continuam até o acompanhamento, né, fazendo carga viral. São 4 cargas virais que a gente faz no tempo. As 4 cargas virais indetectáveis, a partir de 12 meses, a gente pode fazer o anti-HIV do bebê. Para a gente ver, né? Porque antes disso poderia ser transferência de anticorpo materno, então, a partir de 12 meses, para a gente conseguir encerrar de fato e ver assim, não houve transmissão vertical. Tá? O risco aqui seria alto para que a gente tivesse tido a transmissão vertical do HIV da Vanessa, dessa mãe, para esse bebê. E aí, para encerrar mesmo, dizer para vocês o quanto que a gente pode fazer diferença nas nossas práticas. A gente tem uma Vanessa real, que não é a Vanessa nome fictício aqui, mas a gente tem uma Vanessa no momento, em acompanhamento com a gente, que ela descobriu o HIV agora, início de gestação, fazendo o exame da gravidez, e que isso foi muito impactante, né? Então, num primeiro momento, de não ir ao serviço, não retornou. E quando ela retornou ao serviço, situação semelhante da sífilis. Então,
A equipe conseguiu, com muita conversa, quando ela retornou, falar sobre isso, e ela conseguiu iniciar e está acompanhando o tratamento para sífilis. E para o HIV ainda não tinha conseguido ir ao serviço, e a gente preocupado, né? Como a gente fala, a gestação, né, o tempo passa. E aí envolve a questão de uma vulnerabilidade social também, da dificuldade de dinheiro para se deslocar até o serviço especializado, e a equipe se mobilizou e conseguiu resolver isso, e ela conseguiu, por exemplo, ir essa semana lá para a primeira consulta de fato dela no serviço especializado. E a gente aproveitou, ela chegou lá depois daquele horário que é o horário formal da coleta, 7, 8 horas da manhã, ela chegou 1h da tarde lá no serviço, e ela foi acolhida pela equipe, a gente negociou, articulou tudo com o laboratório, coletaram o exame dela para aproveitar a oportunidade, e ela já saiu de lá com o antirretroviral. Então, se fosse simples, fácil, aquilo que não sai do lugar que a gente espera, de cuidado, de que você fez um diagnóstico, começou o tratamento, você falou onde que a pessoa tem que ir, a hora que ela tem que ir, e ela vai, né, coleta o exame. Mas não é fácil, gente. Então, a gente conta muito com os profissionais da atenção básica, né? Talvez muitos de vocês hoje estão, mas não continuarão, vocês estarão aí com outras áreas de especialidade também. Lembrem-se disso. Pode ser a partir de um atendimento numa outra área clínica que a pessoa pode fazer um diagnóstico de HIV. E aí poder, a partir daí, começar a se cuidar e a se tratar. E quem for continuar na atenção básica, o quanto que a gente pode fazer diferença, inclusive acolhendo essas vulnerabilidades psicossociais também, tá? Então, depois eu mando material para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, eu continuo por aqui mais um pouquinho. Eu trouxe as caixinhas também do teste de sífilis, de hepatite C, de hepatite B, que são os que a gente tem na rede nesse momento, e trouxe também para mostrar para vocês, essa daqui é a carinha da caixa do autoteste para HIV que a gente tem pela rede SUS, né? Pelo setor público hoje, que é comprado pelo Ministério da Saúde. Porque na farmácia a pessoa pode comprar também, pagar, mas essa daqui é a que a gente tem no nosso serviço. Não está em todos os serviços ainda, então tem lá no CTA, uma pessoa pode ir, pode levar, para que não só ela possa fazer uso, mas ela possa entregar para pessoas até do entorno dela, pares, conhecidos. E nos serviços onde tem as pessoas vivendo com HIV, elas também podem levar para pessoas do entorno, pares, parcerias. Quem está fazendo PrEP também pode levar autoteste, principalmente para isso, né, para pessoas assim do seu coletivo, pares e parcerias também. Mas só para vocês conhecerem, hoje o que a gente tem é por fluido oral. A primeira compra do Ministério da Saúde tinha sido por punção digital, e aí não funcionou muito, né? O pessoal em casa, furando o dedo, não teve uma boa aceitação, a melhor aceitação. Hoje é por fluido oral, e a gente entende como mais um recurso de acesso. Não tem que ser esse para todo mundo, não são todos que vão se beneficiar, mas tem pessoas que estão se beneficiando do uso do autoteste, por exemplo, para fazer o seu diagnóstico e também ser uma possibilidade, aí uma porta para entrar no serviço e poder se cuidar, tá bom? Obrigada pela atenção. Obrigada, Zé. Bem, nós que temos que agradecer a você, né? Embora baixinha, mas é uma gigante em conhecimento. E acho que alguém tem alguma pergunta para fazer?